Hoje eu vou dar continuidade ao Vinha de Luz, que vocês estão acostumados a trabalhar. E o tema é política divina. Esse tema, essa palavra, política divina, chama atenção para vocês? É uma palavra ou um título que soa bem? O que é política e o que é divino? Por que os dois estão juntos? Não é? Quando eu peguei esse título, falei, como assim, política divina? Mas vamos lá. Aí, na sequência, tem Jesus falando, em Lucas, né, aparece, abre aspas, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Eu, Jesus falando, né, Jesus disse, eu, porém, entre vós, sou como ou como aquele que serve. Ele já colocou uma coisa que parece que é, mas não é. Não é? Sou como. O que será que ele quis dizer que ele parece que serve, mas não serve? Porque também é uma pergunta que me chama atenção quando eu leio. E é que eu estou querendo ver se chama a atenção de vocês também. Mas, enfim, começa aqui a meditação de Emmanuel. E diz assim, o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Quer dizer, todos nós temos uma tarefa, todos nós temos um trabalho. E aqui diz, o discípulo sincero não precisa respirar o clima da política administrativa. Ou seja, a política que nós, seres humanos, colocamos para colocar uma regra na sociedade. Porque a sociedade, para conviver o minimamente equilibrada, ela precisa de regras. E a gente chama isso de política. É uma política que o homem colocou. E Jesus disse, eu estou aqui entre vós como aquele que serve. Será que ele foi político? Será que ele impôs algumas regras? Ele deixou alguma coisa registrada, escrita? Como é que foi? Continua o texto. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor. Então, olha, já faz uma diferenciação, né? Então, quando Jesus veio, ele veio praticar uma política do amor e não uma política administrativa. E aí a gente começa a ver que existe uma dualidade nas situações, nas fases, como disse na oração inicial, existe sempre uma fase, um momento que vai se usar a política administrativa e um momento que vai se usar a política do amor. Então, o governador da terra, entre nós, para atender os objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis, embora respeitáveis. Então, aqui a gente começa a perceber que existe
voltando ao tema política divina. Então, divino são as leis universais, as leis de Deus. E o que o texto está nos levando a mostrar, a perceber, que existe leis de Deus e leis dos homens. As leis de Deus, elas são eternas. Elas não têm fase. Elas não têm um momento assim e outro momento assado. Elas são o que elas são para sempre. As leis divinas. As leis dos homens mudam dependendo da nossa evolução, do nosso interesse, enfim. Né? Então, a gente precisa começar a pensar, o que está acontecendo? É uma lei divina que está me provocando um desafio? Ou são as leis dos homens que querem me colocar numa reta? Até para se autoanalisar, para autoentender o que está acontecendo nos momentos difíceis da nossa vida. Então, tem uma lei que eu quero chamar a atenção, que é a lei da dualidade. Essa é divina. A lei da dualidade diz que sempre tem os dois lados. Sabe aqueles dois lados da moeda? Sempre tem dois lados. Tem o dia, tem a noite, tem a tristeza, a alegria, o bem, o mal. Eu gostaria de usar uma palavra. Sabe por que o lei e o mal eu não uso como exemplo para uma lei de dualidade? Por que vocês acham? Porque o mal é a ausência do bem. É isso. Então, porque o Deus não, ele não determinou o mal. O mal é uma ignorância do ser humano, né? Então, existe aquilo que é conveniente e aquilo que não é conveniente, podemos dizer. Né? Mas o mal em si, ele não existe. Então, quando o ser humano erra, ou quando ele sofre as consequências do seu erro, não quer dizer que ele está sendo castigado porque existe o mal. Não. É uma consequência para ele rever e se ajustar naquela situação. Mas, enfim, a lei da dualidade mostra que a gente não precisa e não pode e não deve acreditar que a gente tem que ficar só numa ponta ou só na outra. O que eu estou querendo dizer? Tem o amor e tem o ódio. Aí você diz assim, o ódio não. O amor, tudo. Mas é a dualidade que eu estou falando. É possível eu ficar só com o amor? Como é que fica a balança? Se de um lado tem o amor e o ódio, e se eu ficar numa ponta, eu fico desse jeito, ó. O equilíbrio sempre é o procurado. Porque a palavra, inclusive amor, não quer dizer doação total. Não quer dizer, enfim, nós vamos até ver alguns exemplos aqui. Fiquem com essa informação por enquanto. Então, a gente tem que achar o equilíbrio. Sabe aquela mãe super protetora? Ela está dando todo o amor da vida dela, mas será que ela está sendo equilibrada? Então é mais ou menos isso. O equilíbrio é que conta. É para isso que nós estamos, neste momento, vivenciando esta encarnação. É para descobrir o equilíbrio. Que ele é único
uma ferramenta que nos mostra que se eu estiver equilibrado, eu não sofro. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou de um lado ou estou de outro. Continua o texto. Administrou, está falando de Jesus, administrou servindo, elevou os demais e se humilhou a si mesmo. Ora, eu estou falando de dualidade. Agora Jesus vem e a gente é informado, né, que ele serviu ao ser humano e se humilhou ao ser humano. Será que essas palavras significam que ele estava numa das pontas? Então, o que está querendo dizer aqui é que ele se elevou porque ele conhecia as leis divinas. E se nós achamos que ele se humilhou, é porque a gente não conhece as leis divinas. Porque ele não fez o que fez para que a gente sentisse dó dele, certo? Então, Jesus veio trazer para nós o que é uma lei divina. E a gente é tão ignorante ainda que a gente não consegue perceber isso. E tanto é que o que ele fez foi agir, ele teve uma ação. Ele falou, ele demonstrou, ele serviu como exemplo em todas as atitudes dele. Então ele agiu, ele teve uma ação, ele não ficou apático. Não ficou não. Mas ele só fez acontecer para todo mundo prestar atenção. Tanto é que ele não escreveu nada, né? Não fundou igreja nenhuma. Ele deu o exemplo dele. Quem tem olhos de ver, que veja, né? O que quis dizer tudo aquilo. Então, continua o texto. Não vestiu o traje de sacerdote, nem a toga do magistrado. O que significa isso? Que ele não precisou usar símbolos, ele não precisou demonstrar poder. Do material. Simplesmente fez o que tinha que fazer para que quem tivesse condição, ou a história, ou enfim, o exemplo fique. Continua. Amou profundamente os semelhantes. É fácil? Mas ele fez. Isso ele fez. E nessa tarefa sublime, testemunhou a grandeza celestial. Testemunhou a grandeza celestial. As leis divinas. Uma das leis, que é da dualidade, tem outra da afinidade. É uma lei divina. A lei da afinidade é quando a gente chama às vezes de ação e reação, essa lei. Uma coisa acontece, a outra coisa acontece, ou duas coisas acontecem, dois encontros, dois desencontros, da afinidade. São pessoas ou coisas afins que se unem para realizar uma obra. Realizar uma obra. E muitas vezes as pessoas se unem para realizar outras coisas, que não é uma obra que venha a deixar um legado, que venha a deixar um exemplo, que venha a testemunhar um amor profundo. Essas coisas, né?
Então, veja, nós estamos percebendo que quando ele amou profundamente o semelhante, ele teve uma afinidade com o ser humano. Então, olha, eu entendo vocês, eu sei que vocês estão passando necessidade, estão passando desafios, estão em sofrimento, eu entendo. Mas olhem aqui, ó, existe tanta coisa para vocês acreditarem que isso vai passar, que isso não vai ficar assim para sempre. Aliás, é outra lei, a lei do progresso. O que é a lei divina? Lei do progresso. O que significa isso? Significa que nada, absolutamente nada, vai ficar para sempre. Porque a dualidade também ajuda. Então, nada é para sempre. Um sofrimento não é para sempre. E nem um feliz encontro e nem nada. Nada é para sempre. E se a gente tiver certeza disso, a gente vive mais tranquilo. Não fica apegado. Vive bem o momento. Continua o texto. Que seria das organizações cristãs, e eu sublinhei, o que é organização cristã? Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado aos reis, aos ministros, às câmaras, aos parlamentos, todos esses transitórios. Então, está dizendo aqui, que seria das organizações cristãs? Organização cristã, aqui no texto, como eu estou conduzindo o assunto, quer dizer afinidade. A afinidade das pessoas que pensam igual. Cristãs. Não é uma afinidade porque todo mundo vai naquela igreja, ou todo mundo vai naquele templo, ou porque todo mundo... Entendeu? De cabeça. Afinidade de cabeça, que é uma lei universal. Então ele diz assim, o que adianta tudo isso? Tudo isso é transitório. Não existe nada permanente. Aliás, é por isso que existe a reencarnação, não é, gente? Por que existe reencarnação? Porque nós temos que morrer. É simples e chocante ao mesmo tempo. Mas é isso. Mas, o progresso, a lei do progresso diz, acaba uma fase e entra em outra. Reencarna. Vai tentar de novo, vai se aperfeiçoar outra vez, e assim por diante. O texto continua. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. O que ele está dizendo aqui, esse parágrafo? Quer dizer, se você quer realmente fazer parte dos exemplos de Jesus que ele trouxe, quer ser um discípulo verdadeiro, não tenha dúvida, né, do Evangelho Redentor. Mas o que me chama a atenção aqui é penetrar efetivamente na verdade e na fé viva. Gente, o que é verdade? Eu acabei de falar da lei do progresso. O que é verdade? A verdade absoluta existe? Não. Se a lei do progresso é uma lei divina, a verdade de hoje deixa de ser amanhã. Eu cresço, entendo de outra forma, eu amplio minha consciência, eu enxergo, aquela verdade deixou de existir. Isso é evolução. Isso é crescimento. Agora, aqueles que pegam um conceito, um princípio,
uma teoria qualquer. Qualquer não, uma teoria. E a coloca como sendo a suprema verdade, já está contrariando uma lei que é do progresso. Porque, inclusive, quando se fala em verdades, existem as verdades provisórias. A gente fala assim, a ciência está com a verdade. A ciência é provisória também. Ela também cresce. Ela também acrescenta ao próprio princípio dela novos argumentos. Então, a ciência é provisória. A filosofia. O que a filosofia pode fazer? A filosofia é uma verdade progressista. Ela progride, ela questiona, ela vai, enfrenta de novo aquela, bate de frente outra vez e vamos lá. Então, ela é progressiva. Então, ela não é uma verdade absoluta também. Aí você pega a política, que é o nosso texto. O que é a política? Que verdade que ela é? É uma política conveniente ao ser humano naquele momento. É conveniente. Ela não é uma verdade absoluta. Então, essas coisas é que a gente começa a conceituar para si próprio. E continua o texto aqui. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. E aí, outra palavra que me pega para analisar. Ama a Deus. Como é que a gente vai amar Deus, gente? Se a definição de amor para nós é eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo minha mãe, eu amo. Isso é definição de amor para nós, seres humanos. Ou não? É? Então, como que eu vou amar Deus se Ele não é um ser humano como os que eu conheço? É só uma inteligência. Como que eu amo uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Como? No mínimo, conhecendo as leis dele. Se eu conhecer as leis dele, eu estou amando a Deus. Percebe a diferença? Conhecer e praticar. Uai, tem que praticar. Só isso. Mas é isso, porque dependendo do momento que nós estamos, em termos de luz, de conhecimento, a gente confunde. A gente, vamos amar a Deus, então vamos rezar bastante, vamos não sei o quê, fazendo bastante. Não é assim. É muito mais fácil, aliás, eu pergunto, o que é mais fácil? Amar a Deus rezando para Ele? Ou amar a Deus conhecendo as leis dele e andar na reta? Rezando para Ele é mais fácil. É por isso que a gente faz isso. É por isso que a gente faz isso. Lei do menor esforço. É por isso. Então, vamos começar a acender a nossa luzinha. Aí diz, ama o próximo como a ti mesmo. Gente, aqui também cabe... Aí se eu for pensar em tudo, não dá tempo. Mas ama o próximo como a ti mesmo. O que vocês vão fazer com isso? Vai, me conta. Primeiro você precisa aprender a se amar. Para depois... E por quê? Ela está no caminho, hein? Mas por quê? Como assim me amar? Me conhecer, me perdoar. Respeitar, né? Respeitar. Então, quando fala assim, ama o próximo com a ti mesmo, nós precisamos lembrar de uma outra lei divina que se chama individualidade.
Eu sou único no mundo. Não existe a menor possibilidade, nem se fosse gêmeo univitelinos, de ser igual a eu. Isso é individualidade. Não existe a menor condição de alguém sofrer no meu lugar. Isso é uma lei de Deus. Não existe a menor possibilidade de eu conseguir com a mão ou com o maior amor que eu tiver a dor do outro. Isso é individualidade. Então nós temos um limite. Nós somos únicos e a nossa responsabilidade é conosco mesmo. Então, amar o próximo como a ti mesmo é começar a entender que eu sou única no mundo. Ora, se eu não estou sofrendo, tenta fazer igual. Quem sabe você não sofre também? Não é? É bem assim. Amor é isso. É tentar encontrar um caminho que não te faça sofrer tanto. Amar o próximo é isso. Bom, e aí vai. Faze o bem aos que te fazem mal. Quer dizer, seja mais útil, né? Com aquele que é inútil. Penso assim. Ora pela paz dos que te ferem. Olha, orar pela paz dos que te ferem, como é que a gente vai catalogar alguém que está me fazendo sofrer? Como um inimigo, como um invejoso, ou como o quê? Ele é o quê? Essa pessoa que chega e me fere. Quem é ele para ter esse poder? Se eu sou uma individualidade. Não é para pensar? Então, eu sou uma individualidade. Então, se eu tenho que orar pelas pessoas que me ferem, a doutrina espírita diz que existe uma classe de espíritos. Tem os impulsos, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores, parará. Então, quando eu encontro alguém que não está dentro da minha afinidade, ou seja, dentro da minha classe de evolução, o que eu tenho que fazer? Me sentir ferida ou falar que pena? O que vocês acham? O que vocês falariam? Bem alto. É bom se a gente estiver nesse patamar de falar que pena. A gente nunca está nesse patamar. Pois é. Mas é isso que a gente tem que fazer, começar a fazer? Isso é conhecer a lei de Deus? Isso é. Porque aí você está equilibrada. Você não está nem numa ponta nem outra. Você não está nem odiando, nem... né? Amando. Nem amando. Que pena. Não posso fazer nada. Aquela pessoa é uma individualidade, as consequências dos atos é dela e as minhas são minhas. Muito bem. Dissipa as trevas fazendo brilhar a tua luz. Essa está bonita, não está? Olha, dissipa as trevas fazendo brilhar a tua luz. Como é que a gente faz para dissipar as trevas que está dentro de mim? Através do quê? Sendo educada, por exemplo, falar bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai? Sendo educada ajuda a dissipar as minhas trevas interiores? Um tantinho ajuda. Hein? Um tantinho? Ajuda o outro a achar você simpático, né? Mas para resolver as tuas trevas, não ajuda em nada, gente. Para você ter luz, isso é do bom relacionamento, né? Claro, ajuda a ter um bom relacionamento no mínimo, mas... Faz parte da política. Faz parte da política social.
Agora, para resolver a política do teu reino interior, é com conhecimento. E luz é conhecimento. Conhecimento é luz. Quanto mais você sabe, mais você entende, mais você pode ser assertivo. Mais você sabe, mais você entende e mais você é assertivo. Erra menos, sofre menos. O poder emana de você mesmo. Oi? O poder emana de você mesmo. Sim, o poder emana de você mesmo. E tem uma... Isso é a qualidade das suas escolhas. Você é da sua... Exatamente. Você representa as suas escolhas. Né? E eu li uma frase interessante esses dias, que estava escrito assim: a natureza não pede licença. O que é a natureza não pede licença? Natureza, sempre que vocês lerem a palavra natureza, são as leis divinas. As leis divinas, é a natureza, é da natureza, não é algo que o ser humano criou. É Deus que criou. Então, é da natureza, Deus é natureza. Então, é uma lei divina e ela não pede licença. Ela é uma lei. Atinge o planeta inteiro. Brancos, negros, mulatos, religiões, tudo e todos. Então, é a natureza que está falando. Ela não pede licença, ela é justa. Ela é justa. Eu estou pulando um pouco aqui por causa do nosso tempo aqui, mas reparta as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os mesmos afortunados e os mais pobres do caminho. Olha, aqui, nessa frase, é uma metáfora. É uma metáfora. O que é metáfora? Quer dizer, ele está usando uma palavra para dizer uma outra coisa. Olha, reparte a alegria do teu espírito com os afortunados e mais pobres do caminho. Quer dizer, quem são os mais pobres? Aqui... divide seu conhecimento com quem você encontra. Não está dizendo pobre de pobreza. Isso. Está dizendo pobre de Isso. conhecimento, ignorância. Isso. Reparte isso com as pessoas, porque só a luz dela mesma, né, da individualidade dela, é que vai permitir ela sair da pobreza. Não tem como. Não tem como. Então, mas mesmo assim, é que essa frase, esse parágrafo é interessante, porque reparte as alegrias do teu espírito. Então, ele já não está falando do material. Ele está falando, de uma forma metafórica, do espiritual, do invisível. A pobreza de espírito, de alma. Pobreza no sentido de falta de conhecimento. Falta de... Então, a gente começa a perceber que a melhor coisa para iluminar a nossa luz é o conhecimento, a área da educação, é o estudo, enfim, é tudo isso, né? É de um pacote só. E tem aqui, então, num outro parágrafo... Esse capítulo. Oi? Grande esse capítulo. É grande, ó. Aí diz assim: combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de críticas e sem gritos de condenação. Olha. Outra lei. A lei que a gente chama assim, não julgar. Né? Porque não adianta você julgar a alma, né, do outro. Não adianta. Ela é uma individualidade. Ela é única. Se ela não tiver que entender, não vai entender. Se ela tiver que te ultrapassar, ela vai ultrapassar. E assim por diante. Não tem como
você dá o exemplo e se a pessoa for esperta, vai atrás. Entendeu? É assim que funciona. Até com as crianças, a gente já sabe que é assim. Você tem que dar o exemplo. Então, combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica. Sem golpes de crítica. E sem gritos de condenação, porque às vezes a gente se desgasta querendo que o outro entenda alguma coisa. Você quer... Só falta quebrar a cabeça do outro e pôr dentro da cabeça dele o que você quer que ele acredite, que ele entenda, que ele aceite. Não dá. Viva em paz, fica você com a tua vida. Deixa o outro caminhar sozinho. Porque ele continua, ama, compreende e perdoa. É bonito, é lindo. Amar e perdoar. Compreender. E compreender. Como? Só se você entender as leis. Senão, você não faz isso. E vai de novo com uma pergunta. Dependerás, por acaso, de decretos humanos para meter a mão à obra? Quer dizer, para começar a arregaçar as mangas? Será que você depende de quê? Do que você depende para ser feliz? Né? É isso que ele está falando aqui. Lembre-te, meu amigo, de que os administradores do mundo, na maioria das vezes, veneráveis prepostos de sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, que são passageiros, mas que, todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna. Código da Vida Eterna quer dizer o quê? Leis universais, leis divinas. Então, aqui, fechando esse texto, ele diz, faça o possível para você ter essa sabedoria imortal. Faça o possível. Tente de todas as formas, porque você merece. Você merece. Você está aqui para isso. Você não está aqui para sofrer. Se está sofrendo porque alguma coisa você ainda não ajustou no caminho. E essas recomendações que vêm desse Código de Vida Eterna te permitem edificar o reino divino dentro de você mesmo. Então, quando eu falo assim, ama a Deus, é isso. Você edifica com a tua ação, com o teu comportamento, com a tua verdade daquele momento, e você vai, então, evoluir, e em evoluindo, você está sendo uma prova viva daquilo que se pretende do ser humano. Bom, eu deixei 5 minutinhos para vocês me perguntarem alguma coisa. Vocês estão quietinhos? Então, mas eu acho assim, eu acho muito difícil, na política, a gente ser boazinha. Não, mas você não pode ser boazinha. Você tem que ser justa. Então, tem pessoas que acham lindo ser boazinha. Nossa. E o boazinha não casa nesse tempo. Não casa. É isso que ele está falando, exatamente. Porque uma pessoa boazinha deixa... Por que não é tão bom ser tão assim, boazinha? O que vocês acham, as pessoas que estão aí mais quietas? Por que eu estou dizendo que não é tão bom ser tão boazinha assim? A gente vive, como você disse, numa dualidade. Então, a gente precisa desse equilíbrio para a gente manter o nosso equilíbrio mental, nossa saúde. Isso. Porque se a gente acaba sendo boazinha, né, nesse sentido de tolerar tudo, Tolerar tudo, isso. a gente chega num ponto que a saúde mental vai embora. Claro,
Claro que você não está equilibrado. Você permitiu que o outro dominasse o teu equilíbrio. Né? Porque você é tão boazinha, deixa falar, deixa acontecer, deixa fazer, deixa não sei o quê. Não, e vai deixando. O outro toma conta da sua tarefa, vamos dizer assim. Né? Daquilo que você precisa fazer com dignidade, com respeito. E aí não dá. Você não pode ser nem boazinha e nem uma megera, né? Não é assim também. Mas o equilíbrio é para você manter a sua dignidade, porque você é a única que sabe o que você tem que fazer. No fundo, por mais inconsciente que pode estar as nossas dúvidas, ou melhor, as nossas certezas, por mais escondidas que elas estão, mas eu sei, por intuição, eu sei o que eu tenho que fazer. E quem sabe o que tem que fazer não pode errar. Pode. A natureza não pede licença. Não, olha o que ele disse. Quem tem intuição não pode errar. Será? Não deveria, pelo menos. Né? Bom. Mas a gente não sabe fazer o certo, como é que vai ser? Ué, mas se não for o que a intuição fala, tem que fazer? Ele te ajuda, né? Ele fala, mas não é por isso que eu tenho que jogar a culpa nele, na intuição, se eu fizer errado. A intuição é teu, vamos dizer assim, é teu anjo da guarda, mas a gente não pode até fazer, mas olha que interessante essa reflexão, porque assim, você até pode fazer o que a tua intuição te diz, mas você não está preparado para ela. Você pode não estar preparado para ela. Então, se você fizer no ímpeto, também não é correto. Você vai estar numa ponta só. Não aguento mais, tchau, bate a porta, vai embora, sei lá o que faz. Você fez no calor da emoção e não dá. Tem que parar, tem que pensar, e se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer aquilo, o que vai acontecer? Porque a intuição, ela te dá uma clareada, mas se você não sabe como fazer, mas é por isso que a gente muitas vezes não faz. Porque tem medo, não sabe como que vai ser. E esse é um outro trabalho. Por isso que a gente tem que seguir a política divina. Que a gente tem que estar estudando, trabalhando e transformando a nossa vida. Isso. Palavra mágica. Transformando. Evolução Isso. individual e cada um vai evoluindo com o tempo, com o Isso. estudo. Isso. Falar. É. Difícil é. Mas não é impossível. Então é difícil. Mas é isso que se espera, não tem jeito. Tem, né, aquela frase também, aquela ideia, né? A gente não nasceu pronto. Como é que vai fazer? Não nasceu pronto. A lei do progresso está aí. Eu tenho que me fazendo. Eu não nasci pronto. Amém para todos vocês. Uma boa noite. Até a próxima.